Olá, investidores! Começando mais um Radar do Investidor. E nesta quinta-feira acordamos aí com a grande notícia sobre a tarifa imposta pelo Trump aos bens aqui brasileiros de 50%. Então hoje, para comentar todos os impactos nos ativos e na nossa vida de investimentos, estou aqui na grande companhia da nossa economista Luísa. Tudo bem, Lu? Oi, bom, ótimo dia, né, para fazer esse podcast. Obrigada aí pelo convite. Vamos discutir aí esse assunto. Exato. E meu velho parceiro de guerra aí, Bruno Lima, para comentar um pouquinho mais no mercado de ações, que ontem até já teve alguns impactos, principalmente em algumas companhias. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui, tá falando com a galera, né? Voltei de férias também. Comendou, acertei. Né? Boa, então vamos lá. A gente até tinha um roteiro totalmente diferente para falar hoje, né, no podcast, que como todos aqui reescrevemos muita coisa ontem à noite e hoje de manhã, então acho que vamos logo começar pelo que interessa. Depois a gente tem ata do FOMC para falar, tem IPCA aqui no Brasil, tem expectativa com a temporada de balanço que começa daqui a pouquinho, mas eu acho que ontem à noite, ontem no final do dia ali, fomos, pelo menos eu fui surpreendido aí com essa notícia dos 50% de tarifas aqui a partir de agosto ao Brasil pelos Estados Unidos. Lu, o que ficou de first read aqui desse movimento? A gente estava de camarote assistindo o mundo inteiro nessa confusão há uns 6 meses e comentando, nossa, Turquia, África do Sul, Europa, opa, agora somos nós, né? O que dá pra gente já ler, o que é barulho, o que é realmente fato, pra gente também, a gente sempre comentou até no Morning Call hoje, não tomar muita decisão em cima de notícias iniciais, porque normalmente o que a gente já aprendeu com o Trump acaba tendo no meio do caminho, né? Exatamente. Bom, vamos lá, acho que antes de entrar nesse caso específico do Brasil, vale contextualizar onde estamos, né? Então, estamos na semana do dia 9 de julho, que foi a grande data que acabou sendo definida como o fim da pausa de 90 dias, né? Então, lembrando ali que no dia 2 de abril, o Trump anunciou as tarifas recíprocas, né? Então, as tarifas sobre o mundo inteiro, em que a China ganhou 34%, Europa 20%, Vietnã 46%, e o Brasil ele estava ali na categoria dos 10%, né, na categoria principalmente dos países latino-americanos, que são os países que têm déficit comercial com os Estados Unidos. Né? O restante dos países que receberam tarifas mais elevadas têm superávites comerciais dos Estados Unidos, ou seja, eles, né, vendem mais produtos para os Estados Unidos do que os Estados Unidos compram e produtos deles. Enquanto o Brasil, na verdade, é o contrário. A gente compra mais produtos deles do que vendemos. Então, a gente tem esse déficit comercial com os Estados Unidos. E uma semana depois foi definida uma pausa de 90 dias para que ocorressem as negociações e as tarifas foram todas reduzidas para 10%. E essa pausa acabava agora, ontem, dia 9 de julho. Então, essa semana, assim, a gente passou mais ou menos uns 2 meses com o assunto das tarifas morto, né? Não morto, mas assim, um pouco mais no background, em que a gente não discutia muito, porque você tinha outras discussões acontecendo, então tinha o pacote fiscal dos Estados Unidos, tinha a discussão se a economia americana está desacelerando ou não está, enfim. Isso acabou sendo um pouco esquecido. Só que chegamos na fatídica semana, né, do dia 9 de julho, o pacote fiscal foi aprovado e o foco voltou. Então, é onde estamos hoje. E aí, nessa semana, desde segunda-feira, estamos tendo diversas publicações de cartas para diversos países, indicando que as tarifas a serem cobradas no dia 1º de agosto vão ser X. Primeiro que o deadline foi adiado, né, do dia 9 de julho ao dia 1º de agosto. Só que a minha percepção é que esse deadline ele foi adiado com o anúncio dessas tarifas específicas, porque não foi só o Brasil, né? Você teve Vietnã não, porque o Vietnã tem acordo, mas teve África do Sul, você teve Filipinas, Indonésia, Tailândia, esses países tendo as tarifas atualizadas, mas para níveis extremamente semelhantes aos que foram apresentados no dia ali do Liberation Day, no dia 2 de abril. Então, a minha percepção é que o Trump e a administração buscou fazer um aumento do deadline das tarifas de uma maneira agressiva. Para tentar falar, olha, a gente está aqui, olha que ameaça das tarifas, mas a gente está dando aí mais 20 dias para negociação. Também com toda essa discussão de que tem do taco trade, de que o Trump, né, não vai perseguir as tarifas anunciadas. Então, acho que foi uma tentativa de adiar, ou seja, ser um pouco mais soft, dar mais espaço para as negociações, enquanto você reafirma as tarifas que você quer aplicar, que foi o mesmo nível que já tinha sido apresentado. Então, para todo mundo, ex-Brasil,
nenhuma novidade, eu diria. E ele ficou reafirmando também que não vai estender de novo, né? Exatamente. Que, vou estender, mas não achem que eu tô soft, né? Exatamente. Então, acho que foi essa a intenção das cartas, tá? Uma tentativa de, olha, essa é a tarifa, que é muito semelhante à que já foi apresentada 3 meses atrás, mas vocês podem vir discutir até dia 1º de agosto, que é quando vai ser implementado. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, ex-Brasil, eu diria nenhuma surpresa, tá? Mesmo Japão, Coreia ganhando 25%, nenhuma surpresa para mim nessa linha. O Brasil foi completamente uma surpresa. O primeiro ponto, porque o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos, então a gente compra mais bens do que vende para os Estados Unidos, e todas as discussões das tarifas eram de um comércio bilateral desequilibrado. Esse não é o caso, né, entre os dois países. É praticamente zero, tá? Mas no final do dia é déficit comercial para o Brasil. Só que a minha percepção, assim, depois que o Trump ontem... Porque ele anunciou um pouco mais cedo, antes de sair a carta, ele falou que ele iria anunciar a tarifa do Brasil. E você pode perceber que nenhum dos países que recebeu 10%, ou seja, que tem déficit comercial com os Estados Unidos, recebeu uma carta, além do Brasil. Então, o meu entendimento era que seria, né? Qual que era a minha expectativa inicial? Os 10%, que continuou. Eu imaginei que viria mais 10% da reunião dos BRICS, que foi a ameaça que ele fez no começo da semana. Então, olha, mais 10% para o Brasil, porque está se alinhando organizações que são contrárias aos Estados Unidos, à hegemonia americana, então eu imaginei que fosse vir 20%. Os 50% foi com uma completa surpresa. Primeiro, né, porque é a maior tarifa aplicada entre todos os países, então basicamente colocaria o Brasil como quase um inimigo dos Estados Unidos. E segundo, pelo teor da carta. Né? O teor da carta claramente tem muito mais um teor político do que um teor especificamente de relação bilateral, de comércio. Né? Então não tem muita discussão, porque não teria também muito argumento para colocar aqui, porque o comércio ele é praticamente igual. Porque o ponto inicial das tarifas né, o desequilíbrio. O desequilíbrio, o modus operandi ali de você equilibrar a balança americana. Para nossa situação, nem o 20 você conseguiria usar esse argumento. Sim. O 50, então, perde qualquer sentido. Exatamente. Então, assim, acho que para começar essa conversa, acho que a gente entra mais depois nos impactos sobre a economia brasileira e tudo mais, o que vale a gente entender, né? Primeiro ponto, assim, é que, por enquanto, aquilo foi uma carta divulgada numa rede social, que começa a valer dia 1º de agosto. A gente ainda não tem uma ordem executiva detalhada. O nosso entendimento é que essa decisão foi tomada em cima da ordem executiva assinada no dia 2 de abril. Então, nessa ordem executiva assinada no dia 2 de abril, você tem uma lista de produtos que estão isentos dessa tarifa. Ou seja, se for isso, né, lembrando que a gente não tem ordem executiva, então ainda estamos no momento de assumptions, né, de tentar assumir o que são as coisas, petróleo e derivados não é tarifado, é isento. Porque não fazia parte das tarifas recíprocas. Isso é a maior parcela, né? O bem que o Brasil mais exporta para os Estados Unidos é petróleo e derivados. Então, em nossa visão, por enquanto, isso segue isento. Automóveis e peças vale os 25% da tarifa setorial, não vale os 50%. Aço e alumínio já estava com 50%, mas não é cumulativo, tá? Não soma 50-50. E aí, dito isso, chega a 100. Então, setorial, é separado. E você tem uma outra grande lista, enfim, tem cobre ainda, que talvez agora enfrente 50% também, semicondutores, farmacêuticos. Então, tem uma grande lista de bens isentos, ou seja, a tarifa, ela não vai ser 50%. Vai ser mais ou menos 34%, 35% quando você tira todos esses bens que não vão fazer parte dessas tarifas. Então, ainda tem espaço para negociação, ainda tem muita coisa para ser discutida, mas esse 50% ele vai ser menor. E ainda acho que pode ser ainda menor, porque eu acho que assim, um primeiro ponto que ficou turvo para a gente, e considerando que é um dos setores mais relevantes do Brasil para exportações aos Estados Unidos, foi o setor de aeronaves, né, de aviação. Foi uma grande discussão que a gente teve ontem no grupo, a gente ficou muito tempo, né, tentando entender um pouco mais, porque a ordem executiva divulgada no dia 2 de abril, ela colocava que todos os bens que estivessem sofrendo investigações separadas não sofreriam tarifas. E você tem atualmente em andamento uma investigação específica para o setor de aviação. Então, ainda não se está claro se,
por exemplo, a Embraer, né, que é a principal empresa Tava impactada por isso. aqui, tá caindo 5 hoje, ontem caiu 8 no after. Mas assim, na minha percepção não está claro ainda se ela vai entrar nos 50% ou se eles vão conseguir ficar numa tarifa mais baixa enquanto as investigações ocorrem. Porque ela estava enfrentando os 10% que o Brasil tinha, mas ela faz parte dessa cláusula da ordem executiva que indica que os países, os bens que estão sofrendo investigação não serão tarifados depois pela investigação específica, pela tarifa setorial, mas não englobaria. É a seção 232, é isso? É a seção 232, exatamente. Então, assim, esse pra mim é o ponto que ainda tá turvo. Mas acho que, enfim, dando kick-off na conversa, acho que é mais ou menos isso. Boa. Só tudo isso, né? Só tudo isso, desculpa. Boa, Eu acho que antes de passar pro Bruno aqui para perguntar realmente sobre a própria Embraer, VEG, outras empresas também acabaram sendo discutidas aqui, JBS seria impactado ou não, Suzano, etc., que são nossos grandes exportadores, vamos dizer assim. Tem um assunto que eu também tava pensando, né? Poxa, a gente tava nesse primeiro semestre com uma performance boa dos ativos aqui no Brasil, né? A bolsa bem, o WZ melhor ainda, né? O câmbio bem, o DI tinha fechado na curva longa, que a gente não via há bastante tempo, mas a esmagadora maioria, né, da explicação disso era um melhor apetite a mercados emergentes e os 30 bilhões de reais que entraram aqui na bolsa, né? Então eu fico talvez me questionando, né, o quanto que uma carta dessa também, que traz esse ruído político, essa incerteza, pode eventualmente prejudicar, né, ou talvez o fluxo emergente que estava vindo proporcionalmente igual para o Brasil ir mais para o México, ir mais para a África do Sul, para a Turquia, Índia e etc., né? Então acho que por mais que a gente ache talvez que o impacto econômico no final do dia não seja tão, né, relevante, eu imagino que para nosso holofote internacional é um assumption de risco ali elevado, né? Eu acho que por enquanto, o vencedor relativo de tudo isso é o México. Porque é o país que tem mais espaço ali para voltar a ter o USMCA, para ter uma discussão ainda de uma tarifa quase zerada. Acho que zerada ninguém mais consegue, mas algo muito abaixo do que, né, os outros países. Agora, acho que outros pares emergentes, né? Chile vai sofrer com cobre agora, com 50% de cobre. África do Sul, se eu não me engano, está com 20%. Precisa entender o quanto que as pautas ali são correlacionadas e o quanto poderia puxar de fluxo. Mas eu concordo com o seu ponto. Assim, a gente precisa entender agora, porque como a motivação da carta ela foi menos comercial e talvez mais política, eu me pergunto até onde as negociações conseguem ir. Uhum. Né? O quanto que o governo brasileiro consegue oferecer para os Estados Unidos de uma maneira que eles consigam reduzir essas tarifas, mas acho que a gente, né, pelo menos até 2 dias atrás, considerava o Brasil como um vencedor relativo de toda a guerra comercial. Agora, eu não vejo, pelo menos no curtíssimo prazo, essas tarifas voltando para 10%. Pulou para 50%, volta para 25%. 20%, agora 10%, acho que precisaria ser alguma coisa muito relevante mesmo, assim, uma mudança muito relevante na relação entre os dois países, que não parece o caso, pelo menos por hora, né? Pelo menos, enfim, diria que pelo menos até as eleições do ano que vem, talvez, e passadas as eleições, o entendimento do resultado, eu acho que não tem espaço para a tarifa voltar para 10%. Boa. Brunão, o Embraer cai 5% aqui nessa abertura, obviamente o mercado americano ainda vai acordar, e deve movimentar mais aqui também. Mas fora isso que eu comentei um pouquinho de fluxo, queria saber a sua opinião sobre isso. Mas além disso, você acha que realmente impacto específico em quais companhias? E que a gente sempre discute se pode, inclusive, ser uma oportunidade do mercado, às vezes, exagerar em alguns primeiros momentos, depois ter algum acordo, né, e ser um buy opportunity, como a gente chama, né? Então, cara, acho que nesse ponto da Embraer que a Lu trouxe, tem esse ponto de interrogação aí que não tá claro, né? Ontem o papel reagiu bem no after, na DR, né? Então caiu, sei lá, uns 8, hoje está caindo mais 5, o mercado abriu lá fora, enfim, de repente mais alguma discussão. Acho que, e dado que o negócio está tão fluido, e eu gostei do turvo, vou adotar, vou trocar o ruído, né? O ruidoso, o ruído por turvo, mas dado que o negócio está tão turvo, acho que na incerteza o mercado bate, né? À luz da performance. Então tem esse ponto. VEG também nesse ponto que a Lu trouxe do cobre. Até estava lendo agora mais cedo
o Gave escreveu sobre isso, né? Que a própria discussão do aumento da tarifa do cobre já teria ali tido alguma mensagem implícita para a América Latina, pela questão toda, enfim, né, que você trouxe de, poxa, tá mais próximo de economia, enfim. A VEG tem 15% do CPV dela ligado a cobre, 10 a 15%. Eventualmente poderia mitigar a parte disso por repasse de preço, mas tem essa discussão agora também dos produtos, que dá 20%, 25%, se não estou enganado, da receita da VEG é US, então você tem essa discussão também agora das tarifas. Então, assim, acabou sendo impactada dos dois lados, né? Tanto na receita quanto aqui na parte do CPV. Então, acho que essa discussão do repasse de preço ele acaba sempre caindo num ponto de demanda. Sim. E aí, enfim, fica ali uma interrogação, mas para um papel que está... Qualquer ativo que está sempre sendo negociado a um múltiplo realmente alto, quando você tem esses movimentos, normalmente o papel realmente ele acaba realizando, né? Fica um pouco do reflexo da incerteza de ativos que negociam com muito prêmio de valuation. A gente não falou, mas o setor, né, de proteína, carne, né, foi bem impactado. Enfim, estava olhando agora há pouco na própria ação, no dia de hoje, a própria ação da Minerva agora abriu caindo 8%, que também tem uma parte importante da receita exportação para os Estados Unidos. Aí conversando mais cedo lá também no grupo com o time todo do research, a empresa poderia, né, redirecionar isso para outros mercados, mas como você está no momento do ciclo bovino nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos está demandando carne e lá você tem pouco animal para abate, estão demandando, né, importando, está pagando preço mais alto do que a média, esse redirecionamento de carga de proteína bovina para outros mercados implicaria preços menores em dólar. Então acaba que o net ali eventualmente seria negativo. Então o papel agora também... O JBS cai 1, Minerva cai 8. Isso, até a pessoa no Morning Call, né? Pô, mas por que o JBS é diferente? Porque a JBS está dentro do mercado americano. Então ela eventualmente poderia até se favorecer desse ambiente onde, olha, eu vou importar menos carne, o preço do mercado interno vai subir. E ela se beneficia. Então o net, né, o Thiagão está falando com o Thiago mais cedo, assim, ainda tem que, de novo, entender melhor, mas eventualmente poderia ser um net meio zero ou até levemente positivo para ajudar o JBS. Mas é um a conferir. Mas acho que o grande ponto é esse, cara. Um impacto de curva. Dólar agora também, a gente está aqui gravando, mas estão aqui falando, mas pô, o dólar agora tá, cara, o real tá ganhando valor. Tá. Assim, tá. Nem vi isso ainda. Então, o real tá ganhando valor aqui, são 0,60, 0,70, né? O que é meio, enfim, estranho, sim. Né, dado o movimento de ontem, né, de fechamento de mercado, mas então, assim, acho que você até, né, já hoje no Morning Call, ele falou muito sobre isso, né? A gente não tomar nenhuma decisão no calor do momento. Acho que hoje é um dia desse, onde a gente vai ver os mercados eventualmente se acomodando. A Embraer piorou aqui, ela tá caindo 8 já. Agora, tem um ponto que a gente não falou na belíssima explanação aqui da Lu, que foi os mecanismos de negociação que o Brasil poderia trazer, não exatamente o que, mas assim, o México ele adotou uma postura mais, né, gradual no processo de negociação, foi uma coisa, poxa, esfera técnica, né, um negócio que realmente ele foi ao longo do tempo, ganhando tempo, trazendo, enfim, boas discussões para a mesa, e acabou que, né, sendo um vencedor agora, talvez não o principal vencedor relativo aqui na história. Dado, mas, de novo, dado a incerteza, sem saber exatamente como as coisas vão evoluir a partir de agora, e à luz da performance que o EWZ estava no ano, é meio natural a gente enxergar essa desvalorização. O que eu acho que vale a pena chamar atenção aqui são para setores que a economia brasileira ela é uma economia relativamente fechada. Sim. Né? Então, assim, tem muito setor aqui que assim, você pode ter um impacto ali efetivamente por algum canal, mas, sei lá, setor financeiro, essencialmente doméstico. O setor de petróleo e gás que a Lu trouxe também, aqui, o impacto é muito limitado. Então, acho que vale a pena chamar atenção, setor de utilidade pública, tirando a discussão do impacto de curva de juros, né, a discussão de ser um bond proxy ali e tal, mas não tem um impacto direto. Então, assim, acho que só esses pontos que a gente sempre vale aqui trazer, porque no dia de hoje, quando você olhar, de repente, ativos que não tem essa dinâmica tão nítida, né, do impacto das tarifas, aí sim você pode trazer... eventualmente pode estar surgindo aqui uma oportunidade interessante. Boa. E Lu, agora talvez tentando esquecer o dia de ontem, né, e essas pautas que nós já iríamos comentar hoje, né, tivemos o IPCA agora pela manhã. Eu acho que o segundo semestre, a gente já estava comentando, acho que
nós provavelmente teremos mais discussões sobre política monetária, tanto lá fora quanto aqui, com a proximidade de corte de juros lá e etc. Então, eu queria ver primeiro a sua opinião da ata do FOMC ontem, e também aqui esse PCA de hoje, e se eventualmente essa discussão que a gente foi surpreendido, provavelmente muda, talvez, ou pelo menos a discussão de curtíssimo prazo sobre a possibilidade do Brasil cortar juros, né? Bom, vamos lá. Começando então por Estados Unidos, né? A ata de ontem, eu acho que ela trouxe... Primeiro que assim, é um pouco diferente do Brasil, a ata nos Estados Unidos ela é divulgada muito depois da reunião. Né? No Brasil, a ata é divulgada logo na semana seguinte, então você tem poucas novidades no cenário que poderiam impactar a comunicação de alguma maneira. Nos Estados Unidos, a ata ela é divulgada 3 semanas depois da reunião. Desde então, você já teve payroll, já teve um monte de comunicação de Fed Speaker, então ela raramente traz pra gente alguma comunicação adicional que mude o nosso cenário com relação à Fed. Mas o que eu traria da ata de ontem, que eu achei bastante interessante, é que desde a reunião de junho, emergiu uma discussão sobre um corte já em julho. Né? Você teve 2 dirigentes muito influentes, que é a Waller e a Bowman, trazendo uma discussão de que eles poderiam estar inclinados a apoiar já um corte tão cedo quanto a próxima reunião, e a próxima reunião seria julho, né? Que acontece, na verdade, daqui 3 semanas. E aí, isso emergiu, né? O mercado começou até a precificar um pouquinho um possível corte em julho. E aí, o que eu estava interessada na ata de ontem era tentar entender se essa visão do corte em julho era algo disseminado, ou um possível corte mais cedo era disseminado, ou se estava mais concentrado entre esses 2 dirigentes. E a percepção que eu tirei é que está mais concentrado nesses 2 dirigentes. Porque eu acho que, assim, honestamente, agora nos Estados Unidos, com relação à política monetária, claro que a gente precisa ver CPI, como é que se tarifa vai pegar, se não vai pegar, como é que a atividade vai se comportar. Mas, na minha opinião, assim, eu acho que a discussão dos Estados Unidos shiftou um pouco para ter corte ou não ter corte, para entender se é 1, 2, 3 cortes. Tá? Acho que a reunião de julho não acontece mesmo, está descartada, mas a gente tem setembro, outubro e dezembro. Então, acho que agora, pelas comunicações, a gente tenta equilibrar para entender se o corte é em setembro, se o corte é setembro, outubro e dezembro, se é setembro e dezembro. Então, assim, agora é muito mais equilibrar essa quantidade de cortes e a magnitude do que efetivamente se vai ter ou não vai ter. Eu acho que isso já está... a mudança de storytelling muda bem para o mercado. Exatamente. E o mercado atualmente precifica 2 cortes. Setembro e dezembro. Então, assim, caso a gente tenha uma surpresa baixista no CPI de semana que vem, uma atividade econômica um pouco mais fraco, o mercado vai começar a precificar esse terceiro corte em outubro e começa a shiftar para 3 cortes de 2 cortes. Então, acho que está mais agora nessa discussão de quantos cortes do que se vai cortar ou não vai cortar. Eu acho que a gente foi surpreendido pelos dados de inflação nos Estados Unidos. Ainda é difícil, porque realmente dos dados que a gente tem até agora não deu tempo de ter um repasse completo. Então, a gente deveria começar a ver mais claramente nos dados de junho ou julho. Julho, principalmente. Mas acho que assim, se nesses dados, se até julho, os dados de inflação continuarem contidos, com serviços desacelerando, uma composição benigna e a atividade econômica... ok, mas dando aqueles sinais de que ela não está mais tão forte quanto ela já foi... eu acho que o caso é para convergir para o neutro, né? Chegar mais perto do neutro possível e avaliar o cenário, entender se precisaria, né, estimular a economia, ou seja, cair para baixo do neutro, cair para baixo de 3,4%, chegar ali mais próximo de 3% ou até abaixo de 3%, ou se é ficar no neutro enquanto você entende o efeito net, né? Porque uma coisa que as pessoas acabam não discutindo tanto, mas... o Trump, desde que ele tomou posse, ele tem 4 agendas. Tarifas, política fiscal, regulação e imigração. Muitas dessas medidas, elas se contrapõem. Uma acaba cancelando a outra, e aí o que a gente tem que ver é qual que é o efeito líquido de tudo isso. Esse é o mais difícil de entender. Porque cada uma tem a sua magnitude, nem todas ainda se concretizaram. Então, a gente precisa entender o efeito líquido e entender como que o Fed vai querer entender esse efeito líquido. Se é um pouco restritivo ou se é próximo do neutro. Sim. No cenário atual, eu diria que a gente está caminhando para que o Fed queira ver esse efeito líquido, porque é um efeito líquido que demora para a gente entender, mais próximo do neutro, então mais próximo ali de 3,4, 3,5, que aí seria mais ou menos mais 3 a 4 cortes do Fed. Agora, shiftando, né, essa discussão para a política monetária brasileira. Então, a gente teve um IPCA hoje que veio um pouquinho acima das expectativas, mas a composição
como um todo, foi benigna. A gente veio ali de consecutivas leituras de IPCA melhores do que o esperado, e isso acabou levando a algumas revisões baixistas de IPCA no Focus, principalmente. Eu acho que o ponto importante aqui é que essas revisões baixistas do IPCA de 2025 vão começar a contaminar as revisões de 2026 pelo efeito inércia de um ano para o outro da inflação. Então, 2026 também deve começar a haver revisões baixistas no Focus. Acho que essa discussão atual das tarifas a gente tentar também entender o efeito líquido, porque acho que tem uma primeira discussão, né, que bom, se o Brasil vai exportar menos determinados bens para os Estados Unidos, isso fica no mercado doméstico. Ou seja, mais oferta deveria implicar num preço doméstico mais baixo de determinados bens. Mas você tem o câmbio, né, que acaba entrando como um contraponto nessa discussão, e entender o quanto que o câmbio deprecia e o quanto que isso poderia contaminar a inflação. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente entender, né, como o Bruno comentou, a economia brasileira ela é muito fechada. Então, o que vai impactar o Brasil é câmbio e confiança. Assim, não vai ter um impacto direto sobre a atividade econômica, não tem impactos claros. É muito mais câmbio e confiança, né, na economia brasileira, e entra na questão de fluxos para o Brasil. Então, acho que a discussão de política monetária, por hora, levando em consideração que a gente ainda vê resiliência da atividade econômica, é mais para cortes ainda em 2026 do que em 2025. Porém, eu acho que se o repasse cambial for fraco e a gente vê talvez algum impacto na atividade econômica, vindo de confiança, ou vindo também da parte da balança comercial, considerando que, né, a gente tem que sempre pensar quem que é o comitê que está tomando as decisões de política monetária. Considerando que a gente pode ter um comitê mais inclinado para um lado mais dovish, Sim. A gente poderia, sim, acabar discutindo o início de ciclo de cortes no final desse ano. Mas eu acho que é isso, assim, ou é finalzinho desse ano, última reunião, ou uma discussão só para março do ano que vem, enfim, não vejo isso também sendo muito antecipado. Na curva hoje seria mais para janeiro, né? Que digo, ficaria mais pro ano que vem, né? Exatamente, porque também eles olham muito, a gente entender, assim, além da conjuntura, é entender para onde o Copom está olhando quando chega a reunião. Porque né, o Copom ele tem um horizonte relevante. A política monetária demora os seus 12 a 18 meses para impactar na economia e na inflação. Então, ele tem que olhar a expectativa de inflação daqui 12 a 18 meses. Então, é entender, em dezembro de 2025, qual que é a expectativa de inflação que o Copom está olhando. Está na meta? Está próximo da meta? Está muito acima da meta? E aí é isso. Conforme vai passando as reuniões, esse horizonte vai rolando e vai facilitando essa condução do Copom. Assim, na nossa visão hoje, né, claro que pré-tarifas, ainda nem deu tempo de rodar tudo, né, pós toda essa discussão, mas na nossa visão hoje, as expectativas de inflação só estariam próximas da meta na reunião de março. Próximo da reunião de março, assim. Ou seja, então seria ainda um pouquinho à frente do que o mercado está precificando. Mas, enfim, a gente ainda tem que ver se as tarifas vão entrar, não vão entrar, qual que vai ser o impacto líquido sobre a economia brasileira. Boa. Então, já precisa entender como a nossa vida é difícil, né? O mercado deu uma melhorada boa aqui. Enquanto a gente está gravando, aparentemente o Bolsonaro teria pedido ao Trump para aliviar as tarifas e tal. Então, a gente no meio da gravação vai tentando adaptar aqui a esse mercado que tem até comentários que pós-pandemia a gente realmente já faz quase 4 anos que o mercado está muito volátil, com pivotadas que a gente fala com bastante frequência. Bruno Lima, manda. Até vi que a turma soltou no começo da semana já o calendário da temporada de balanços, né, do segundo tri, ou já do primeiro semestre aí, consolidado. No meio desse furacão todo aí de macro, a gente acaba também se debruçando um pouco para entender como as companhias estão gerando resultado para os seus stakeholders a cada 3 meses. O que a gente espera aí? Acho que semana que vem já começa a ter algumas prévias, né, da temporada, meu caro. Cara, a gente espera uma temporada boa, para dizer a verdade. Assim, boa que eu digo assim, qualitativamente boa, quantitativamente sempre é uma a conferir com base, mas com base nas nossas estimativas, mas eu diria que assim, de certa forma saudável, muito parecida com o que foi o primeiro tri. De certa forma até surpreendente, com o Selic rodando 15%, né? Mas, poxa, parte de commodities talvez seja de novo mais impactado, talvez não, provavelmente vai ser o mais impactado de novo, né? Os preços estão sem grandes
movimentos, um pouco lateral, celulose, na verdade, preço médio tá menor. Mas quando você pega a dinâmica da parte doméstica da Bolsa, que aí realmente torna até mais emblemático essa performance à luz de uma Selic de 15, talvez um ponto mais interessante seja a própria análise de consumo e varejo. As empresas devem reportar números bons. Parte de vestuário está vindo muito bem, teve a discussão do inverno mais rigoroso, aquela dinâmica de coleção. Isso faz diferença para estoque, capital de giro, né? Sell-in, sell-in, sell-out. Enfim, isso deve se refletir em bons números das companhias. E aí você vai pegando as outras, até, de novo, assim, uma companhia que a gente acabou de falar aqui, a própria Minerva, segundo tri, a gente espera um segundo tri bom, diferente do que foi no primeiro tri. A parte de setor financeiro, assim, a gente ainda não espera nenhuma deterioração significativa, a gente não espera deterioração significativa na parte de inadimplência. O crédito está, enfim, crescendo ok, desacelerando, mas enfim, nada muito significativo também. Então deve ser uma temporada, de certa forma, também ok. Então, assim, quando você pensa no todo, os principais componentes, os principais setores da Bolsa, mais uma vez aqui, a parte de commodities pela idiosincrasia do business, Vale, enfim, petróleo está, acho que um pouquinho meio de lado, essa dinâmica micro de custo de produção, custo de extração de cada companhia, assim, deveria ser um trimestre bom, não deveria ser um trimestre ruim, não. Até porque a atividade em si ainda está forte aqui no local. Então, tem esse ponto, a atividade vai bem, mas é que, assim, enfim, a inflação está arrefecendo, né? Devagarinho, mas está arrefecendo. A atividade vai bem. Um ponto que a gente sempre comenta aqui, a despesa financeira ela não é significativa como foi no passado, porque você teve um trabalho importante das companhias de redução de alavancagem ou reperfilamento de dívida. Então, você jogou para diante suas colunas de vencimento, né, de amortização mais relevantes. Então, você tem um balanço operacional bom e uma parte, né, de geração de caixa também relativamente boa ainda. Então, assim, eu estou até olhando aqui de novo para a tela para ver se tem alguma coisa aqui alguma coisa que está fugindo, mas assim, sempre, dinâmicas, poxa, aço plano, ainda um segmento desafiador, não tem demanda, você tem aço importado da China com um percentual significativo na economia brasileira atualmente, um dos maiores patamares do Instituto Aço Brasil, mas você tirando essas questões específicas, desafios de cada companhia, no geral, deveria ser uma boa temporada. Assim, então, acho que estava até conversando com os gestores ontem, né, eventualmente esse movimento de Tarifa Brasil, essa realização, dado que você tem ainda uma dinâmica boa do lado micro, à luz dos preços, mediante essa correção de hoje, enfim, como a gente falou agora há pouco, podem surgir oportunidades bem interessantes, porque a dinâmica micro está realmente sendo um colchão importante para a valuation e para, enfim, a performance, né, aqui da Bolsa Brasileira. Boa. Não, e se eu puder, só acho que vale um comentário, assim, que é algo que é muito interessante que a gente tem visto desde o dia 2 de abril, que está muito difícil entender os movimentos de mercado, né? Porque o primeiro movimento, assim, quando você pensa em tarifa, Estados Unidos colocando a tarifa, a primeira coisa que a gente imaginaria era dólar global mais forte, Bolsa Americana mais resiliente, claro que provavelmente com alguma correção, mas seria o mundo ainda nos Estados Unidos. Que é o modus operandi histórico. Que é o modus operandi histórico tradicional. Mas desde então, assim, uma coisa que eu achei muito curioso e interessante é que Bolsa Americana voltou para os highs, enfim. Mas não é como se essa recuperação da Bolsa Americana tivesse vindo a custo do restante. Né? Não é o mundo inteiro corrigiu muito, voltou ali para patamares próximos de abril e os Estados Unidos voltou para o high. Né? Acho que teve sim uma importante mudança de alocação dos portfólios e um entendimento de que talvez exista agora um risco Trump sendo adicionado nas decisões de todo mundo, porque é um presidente que está há 6 meses, ele ainda tem mais 3 anos e meio pela frente, ele claramente tem muito poder que o Congresso não consegue muito barrar,
tem muitas coisas a favor dele lá, Suprema Corte, então, enfim. Existe agora, acho que um risco Trump sendo adicionado, que apesar da recuperação da Bolsa lá, eu não vejo isso vindo às custas de outros índices pelo mundo, enfim, acho que tá todo mundo... claro que reduziu a magnitude ali do avanço no restante do mundo, mas tá todo mundo ainda meio que indo junto, né, num ambiente de um pouco mais de resiliência e acho que uma realocação global para reduzir a exposição a Estados Unidos, né? Estados Unidos vai desacelerar demais, Trump vai inventar mais alguma tarifa que pode acabar, no final do dia, ferindo mais a economia americana. Então, assim, eu acho que isso entrou muito nas tomadas de decisão, que acaba favorecendo outros índices, como o índice brasileiro. Boa. E Lu, já falando um pouco para frente, né? O que a gente precisa ficar de olho aí até no nosso próximo podcast aí que a turma talvez tem que monitorar, seja de dados, seja das confusões, que a gente fica de olho aí. Bom, vamos lá, né? Eu falaria 3 coisas. Primeiro, assim, curtíssimo prazo. Semana que vem CPI e PPI, tá? Então, inflação ao consumidor. Esse é o dado que precisa começar a mostrar a tarifa, assim, eu diria, né? Até maio a gente conseguia... A gente esperava que aparecesse um pouco mais de tarifa, mas ainda tem um lagging. As tarifas foram implementadas em abril, então você ainda tem um lagging de repasse, você teve uma grande antecipação de importação, construção de estoque das empresas, enfim. Agora a gente deveria começar a ver algum repasse mais claro. Ele vai ficar mais claro no segundo semestre, isso é bastante claro pra gente, mas a gente deveria começar a ver um repasse nos preços de bens agora em junho. Então, para mim, isso é importante e seria... ainda não, porque não é um game changer ainda, mas poderia abrir uma porta o Fed vai cortar junho, outubro e dezembro. Né? Setembro, outubro e dezembro. Então, assim, esse dado de inflação acumulado com os próximos dados de inflação, né, que dá 3 dados de inflação até a próxima reunião do Fed, poderiam abrir essa porta de um Fed convergindo para o neutro com mais rapidez, porque entendeu que vai ser um choque concentrado nos preços de bens, não vai contaminar a economia, enfim. Então, acho que, assim, D0, semana que vem tem CPI e PPI, muito importante para monitorar. Segunda-feira também tem dados de economia chinesa, tá? Toda aquela bateria de dados de economia chinesa, com o PIB da China do segundo tri, primeiro PIB já com tarifas completas. Então, assim, entender a resiliência da economia chinesa no meio de todo esse imbróglio. E, para mim, outras 2 datas que são chave, dia 31 de julho. Dia 31 de julho é a data, porque né, acho que todo mundo lembra que a gente teve mais ou menos um mês e meio atrás uma decisão da Corte do Comércio americana, que definiu que eles consideraram, né, que as tarifas que foram impostas pela administração usando emergência nacional não seriam constitucionais ou válidas, ou seja, elas deveriam ser suspensas. Essa decisão foi tomada pela Corte do Comércio mais ou menos um mês e meio atrás. O Trump entrou com, né, um pedido de apelação, e, enfim, todo o processo legal para isso, e isso agora está parado na Corte de Apelações. Eles têm uma audiência marcada para definir isso dia 31 de julho. Então, no dia 31 de julho, a gente pode ter um entendimento se essa Corte de Apelações vai julgar a favor ou contra o Trump. Ou seja, se as tarifas que foram implementadas sobre a emergência nacional têm que ser suspensas até a Suprema Corte definir ou não. E isso, vale lembrar que é 80% das tarifas do Trump. É o Brasil 50%, é China 30%, é 25% Japão, é 25% Coreia. A única coisa que não entra aqui são as tarifas setoriais. Aço, alumínio, automóveis. De resto, tá tudo dentro desse uso da emergência nacional. Então, se no dia 31 de julho a Corte de Apelações definir que eles vão julgar a favor da decisão da Corte do Comércio, as tarifas que estão marcadas para o dia 1º de agosto podem acabar não sendo implementadas. Então, assim, esse muda o jogo todo. E muda o jogo todo. Porque eles perdem muito poder de barganha. E isso, na verdade, é o que tem atrasado muitos acordos. Porque você tem os países pensando, né? Por que eu vou fazer um acordo comercial agora com os Estados Unidos? Abrir mão de alguma coisa, me comprometer a comprar mais produtos, enfim, dos Estados Unidos, sendo que daqui um mês, 20 dias, eu posso
as tarifas podem nem ser implementadas. Então, por que eu vou fechar um acordo? Então, isso é um ponto que tem adiado muito todos os acordos comerciais. Vocês podem perceber que os únicos 2 acordos que a gente teve, fechados, Reino Unido e Vietnã, a gente não tem nem documento. A gente não tem detalhes. Então, assim, essa para mim, data, 31 de julho, é uma data que pode ser game changer para os 2 lados. Tanto quanto de um lado de esquece tudo que foi feito sob emergência nacional, quanto de um lado, assim, essas tarifas vieram para ficar, realmente o Trump tem bastante poder para fazer o que ele quiser com relação às tarifas, melhor os países começarem a ir mais à frente, negociar, se proteger, vamos fazer uma alocação de maior proteção. Então, acho que esse, para mim, 31 de julho é a grande data que a gente precisa ficar de olho. Bruno Lima, para fechar você, temporada de balanços, o que mais? Temporada de balanço, essa dinâmica do... eu acho que assim, quando você olha do lado top-down da coisa, a despeito das idas e desse movimento, cenário um pouco mais turvo do fiscal, a questão do IOF, mas o que tem regido realmente a Bolsa aqui, a gente tem falado muito sobre isso, é a parte global. Então, eu até devo perguntar para a Lu, né? Porque se você tem eventualmente um cenário como esse, de dia 31 de julho, tudo voltando praticamente a estaca zero. Mais ou menos. Quase isso, muito próximo, né? Sim. Assim, cara, assim, é um movimento de, eventualmente, pode ser um movimento de risk-on, acho, significativo de forma geral. Para uma quantidade de recurso que agora está meio, né, ali no sidelines, né, ficou um pouco de lado, esperando seja porque os preços andaram muito lá fora, aqui, seja porque realmente, poxa, 10 anos americano, a taxa que está ainda é um negócio interessante você parquear o dinheiro, aqui também se tem CDI a 15. Então, assim, esse é um ponto. Essa precificação dos juros lá fora, a gente ainda está com um corte, dezembro? Sim, tem um corte de dezembro, mercado indo para 2, eu não sei qual a probabilidade ali do de setembro hoje, de cabeça. Não tenho ideia. Mas... já está precificado. Acho que já deve estar com uns 80%. 80%. Assim, cara, se isso virar o consenso de mercado, tem gente com 3, eu acho, né? Acho que tem uma casa com 3 cortes. Eu vejo com 2. Com 3 eu não vi ainda. Então, assim, se uma parte do consenso migra para isso, e essa dinâmica aí, trazendo para o mercado interno, essa dinâmica de PCA aqui, que a Lu trouxe, né? O qualitativo de hoje, apesar do número ter vindo acima, foi bom. E o tempo vai passando, tem um lado do colchão micro, o valuation não é impeditivo, você tem um carry de dividendo, recompra, que a gente também bate muito aqui nessa tecla, que ajuda a fazer essa travessia. Assim, e aqui Brasil, principalmente Brasil, você tem muito recurso ainda parqueado no CDI. Sim, eu acho que você pode ter, você tem algumas... Né, tudo bem, a gente pode estar falando aqui num terreno meio... Tirando o 31 de julho, mas o resto é bem palatável. Sim. Bem palatável. Tirando tá tudo turvo, a gente... Então assim, mas acho que esse é o ponto. A gente sempre repete isso aqui. As oportunidades, elas sempre vão estar de mão dada com incerteza. É isso. Só existe essa oportunidade porque tá com todo esse ruído, vamos dizer assim. É isso. Então, assim, acho que vale a pena só, assim, dá para você separar um pouco as discussões. Tem uma grande oportunidade sem ruídos, né? Assim, de preço, principalmente. Né? Isso. Separando um pouco as discussões, né? Setores que estão menos impactados, dinâmicas mais domésticas. Assim, beleza, tem mais um ruído, tem mais um ponto. Você pode falar assim, não, agora eu vou empilhar mais um pouco aqui de prêmio de risco, mas, assim, olhando para o global, cara, não está tão pior. De novo, assim, com base no que a gente vê, não está tão pior. Ao contrário, as coisas parecem que na margem elas estão ficando até um pouco melhores, assim. Então, teria só um pouco de cuidado, como a gente sempre cita aqui, de pegar um cenário, um ponto no tempo e você perpetuar um pouco a discussão ou extrapolar a discussão, né? E eu acho que assim, tem uma coisa que a gente entendeu, né? Teve uma conferência nossa do banco em Nova York e trouxeram alguns ex-administradores ali da equipe do Trump, do primeiro mandato, enfim. E um deles, que agora eu não me lembro o nome, mas ele mencionou que o que está acontecendo agora, né? O Trump entendeu, no último mandato dele, que a presidência ela é de 2 anos, não é de 4. Porque você tem as eleições de meio de período na metade do ano que vem. E, normalmente, uma das casas troca de poder. Então, assim, o Trump entendeu que ele tem 2 anos para fazer a presidência dele.
Então ele tá agora, ó, primeiros 6 meses fazendo todas as políticas dele, dando tique em tudo. Tem um pouco mais do ano que vem. A partir de 2027, que possivelmente você tem essa troca de poder, possivelmente da House e da Câmara, isso shifta, porque vai ficar ali os democratas tentando pegar tudo que o Trump tá fazendo e jogar pra votação e tentar impedir, fazer barulho. Bem mais moroso o fluxo. Exatamente. Então, assim, o que esse cara, né, que era da administração do Trump, falou nesse evento foi que o Trump entendeu no primeiro mandato dele que a presidência dura 2 anos. Por isso que ele tá afobado em fazer tudo que ele quer fazer num período curto de tempo. Porque ele entendeu que a partir de 2027, talvez ele nem tenha... não tenha como fazer, porque vão ficar os democratas batendo e fica muito mais ruidoso ali dentro dos Estados Unidos, e aí acaba não conseguindo ir para frente com muitas propostas. Então, acho que é isso, assim, no agregado eu vejo o cenário à frente ficando um pouco mais benigno, sim, global. Acho que a decisão ali da corte, no dia 31 de julho, claro que o Trump ainda tem outros mecanismos que eles podem colocar outras tarifas, mas não na mesma abrangência do que está sendo feito hoje. E eles perdem um pouco da percepção, se essa decisão acontece, um pouco da percepção de invencíveis, né? De que nada pode parar eles, que eles fazem o que eles quiserem. Então você já automaticamente melhora um pouco o sentimento com relação às decisões que acontecem por lá. Então eu vejo sim, claro que cenário turvo, enfim, a gente tem muita coisa pela frente, mas eu vejo sim com um pouco mais de bons olhos, assim, principalmente de 2026 para frente. Boa. Brunão, obrigado pela parceria de Obrigado sempre. a vocês. Lu, prazer estar com você aqui. Muito obrigada. Pessoal, fechando mais um radar do investidor aqui no meio, né, dessa tempestade, aqui tentando ajudar você a tomar boas decisões de investimentos. Lembre de seguir a gente nos canais, compartilhar com os colegas e até a próxima. Um abraço.